Ora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindes. Você está no quarto de Luiz e eu também, eu sou a Maria Anitta e hoje a gente vai bater um papo sobre esse tema tão polêmico e tão que é a volta dos que não foram. Na verdade, eles já foram e já voltaram de novo. Aí daqui a pouco eles vão e vão voltar de novo. Vamos falar sobre a reencarnação? Vamos embora! Ai, vocês espíritas inventam cada marmota. Na verdade, a reencarnação não é uma invenção do espiritismo, tá? Se a gente for buscar registro nos povos da antiguidade, a gente vai sempre achar algum vestígio que mostra que tanto a reencarnação quanto o espiritismo são temas debatidos, há muitos séculos, bebê. Pitágoras, sabe aquele filósofo matemático que eu odiava na época da escola? Talvez você não, talvez você tinha mais afinidade com a matemática, eu odiava. O Pitágoras já falava sobre isso. Ele defendia a tese da metampsicose. A metampsicose é a crença que diz que a alma pode transmigrar de um corpo para outro corpo. Seja esse outro corpo um corpo de um ser humano ou um corpo de um animal. Nós espíritas não consideramos a metampsicose como uma verdade porque para o espiritismo o espírito sempre está em processo de evolução. Ele não retrocede. Essa ideia da metampsicose nem foi Pitágoras que inventou. Na verdade, Pitágoras herdou essa ideia dos egípcios, dos antigos filósofos indianos que já sustentavam essa tese de, tempos e tempos atrás. Jesus mesmo deixou essa deixa quando ele passou por essas bandas de cá, quando num diálogo que ele teve com o nosso irmão Nicodemos, o fariseu, ele falou assim para Nicodemos: na verdade, eu te digo, Nicodemos, ninguém vai conseguir ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá, mas Anitta, o que danado que é a reencarnação? Para te falar o que é reencarnar, eu vou te falar o que é encarnar primeiro, não é verdade? Porque um vem primeiro, o outro vem depois. Encarnar é quando o espírito nasce pela primeira vez no corpo físico. Ele vem, vive as experiências dele, tudo bonitinho. Depois ele faz o quê? Ele morre. Reencarnar é quando esse espírito volta e renasce num outro corpo físico. Logo, a reencarnação trata-se do renascimento do espírito inúmeras vezes, seja nesse planeta, seja em outros planetas. A gente vai falar sobre a existência dessas vidas dos outros planetas. Ai, meu Deus, ET de Varginha! Mas pra que isso, Deus? Pra que o Senhor faz isso com a gente? Pra que a gente tem que ficar nascendo? Deus nos impõe a reencarnação com dois objetivos principais. O primeiro deles é nos tornarmos perfeitos. O segundo deles é nos colocar em condições de cumprirmos com a nossa parte na obra da criação. Para que a gente se torne perfeitos, a gente precisa sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É aqui na carne que a gente precisa conquistar as nossas virtudes e as experiências necessárias para o nosso crescimento enquanto moral. A gente vai entender assim: o planeta Terra é a nossa escola. O ano letivo é a nossa encarnação. E as provas que a gente vai ter que fazer, porque a gente não tem como fugir delas, porque é assim que a gente mostra que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu, são as vicissitudes, ou seja, as nossas transformações, as nossas mudanças para o bem ou para o mal. E o resultado a morte. E dela a gente vai ter as consequências boas, se a gente tiver ido bem no nosso estágio aqui na escola, e consequências não tão boas, consequências amargas, sofrimentos, caso a gente tenha se prendido muito à matéria aqui, focado apenas nos prazeres do mundo terreno. A reencarnação, logo, é uma lei natural que contribui para o desenvolvimento do espírito. Cada existência é uma nova oportunidade para a gente consertar os erros que a gente cometeu em vidas anteriores, que a gente vem cometendo nessa mesma vida aqui que a gente está mesmo. E também é uma oportunidade para a gente desenvolver novos aprendizados. Anitta, você falou, fala com a minha mão, mas eu continuo não acreditando na reencarnação. Tudo bem.
Você não precisa acreditar na reencarnação só porque eu estou falando, não. O espiritismo é isso mesmo. O espiritismo, ele requer fé raciocinada. Ele requer que você questione mesmo, entendeu? Mas aí eu vou sugerir para você que se coloque numa posição neutra e pensar numa realidade conforme a perspectiva da reencarnação e outra na perspectiva de uma vida única, de uma existência única. Beleza, estamos aqui no campo, no cenário da unicidade das existências. Se essa existência que a gente está vivendo aqui, esse babado aqui é única, nunca existiu uma anterior e nunca mais vai existir outra. Então quer dizer que a minha alma, ela foi criada no meu nascimento. Se eu não existi antes, eu fui criada ali no momento da concepção, em que meu papai e minha mamãe estavam se divertindo ali. Pá. De acordo com este cenário, como é que a gente pode explicar, por exemplo, o caso do menino lá da Índia? Coloque no Google, o nome dele é Akriti Jaswal. Vou escrever aqui. Que com 6 anos de idade já discutia ciência, biologia, ele debatia com médicos e ele tinha muito embasamento. Da onde essa criatura adquiriu tanto conhecimento se ele começou a existir agora? Como é que eu posso explicar, por exemplo, o filho de Natália, minha amiga, que tem 6, 7 anos de idade, talvez ele tenha um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não sou muito boa de memória, mas o menino toca bateria como se ele tivesse feito aula de bateria desde quando nasceu, mas ele nunca fez aula de bateria. Como é que a gente explica a inteligência, a sensibilidade das crianças de hoje, gente? Que às vezes é tão incrível que a gente se assusta. Como a gente pode entender uma pessoa que nunca teve acesso à educação, que não é alfabetizada, e você para conversar com essa pessoa e você fica, essa pessoa é muito sábia. É uma pessoa dotada de tanta sabedoria que você fica, como assim? Mas alguns podem dizer que isso é um dom que Deus deu, que Deus quis assim, então é assim que eles são. Deus ama todos os seus filhos de maneira igual, de maneira imparcial. Ele não diferencia, ele não dá um privilégio para um em detrimento do outro. Eu vou mais além ainda nessas indagações. Se essa existência é só essa existência, o que acontece com aquelas crianças que morrem tão novinhas que não tiveram nem a chance de desenvolver a bondade ou a maldade em si? Então quer dizer que essas crianças não tiveram a oportunidade e acabou. É isso aí. Deus quis assim. Quando a gente deixa de pensar na existência sob uma perspectiva única e passa a observá-la sob uma perspectiva reencarnacionista, você começa a entender, a compreender melhor certas diferenças que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A lógica reencarnacionista me ajuda a entender que eu estou aqui hoje nesse corpo de mulher, mas eu já posso ter vivido alguma experiência num corpo de um homem, no corpo de uma pessoa homossexual, no corpo de uma pessoa obesa, branca, não interessa. Nós estamos aonde nós precisamos estar, com a família que precisamos ter, com os conflitos que precisamos administrar, no corpo que precisamos utilizar. No Espiritismo existe também uma outra lei que se chama lei da causa e efeito. Tudo que a gente faz gera uma consequência. Todas as situações vividas por todas as pessoas são extremamente importantes e necessárias para o processo evolutivo de cada um. Existe uma arquitetura, existe um planejamento espiritual que vai muito além da nossa capacidade de compreensão aqui na Terra. Claro que, deixando isso bem claro, essa perspectiva reencarnacionista não é desculpa para que a gente passe a olhar para as dificuldades alheias com indiferença, com frieza. Não, gente, isso não é desculpa. Que a gente possa vivenciar as nossas experiências aqui no mundo terreno de uma maneira que a gente não se deixe escravizar por esse mundo. Todos os nossos talentos, todas as nossas limitações são importantes para o nosso desenvolvimento. Que a gente possa aprender a alimentar o nosso espírito da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo diariamente, com conhecimento, com bons sentimentos, porque no final das contas, na próxima vida, que você acreditando ou não, ela vai existir. A única coisa que vai te ajudar e que você vai levar na sua bagagem, na sua malinha, são as suas virtudes. Não acaba aqui. Mas se estamos aqui agora é porque esse é o momento da gente dar o nosso melhor. E não ficar deixando para depois. Agora eu vou fazer até meu almoço porque minha barriga tá roncando. Vou fazer logo porque senão eu vou morrer de fome. E a consequência é fruto de uma escolha minha mesmo.